Bem-vindos ao Mala Diplomática, um podcast do Instituto Diplomático do Ministério dos Negócios Estrangeiros. O meu nome é José de Freitas Ferraz e sou o diretor do Instituto Diplomático. Neste espaço vamos conversar com diplomatas e outras pessoas ligadas à política externa para conhecer melhor tanto as suas experiências de vida como diversos temas da política internacional. Neste episódio do Mala Diplomática, iremos abordar a evolução da diplomacia portuguesa, especialmente desde a restauração da independência ao liberalismo, e tentar perceber como era então a rede diplomática portuguesa e como se caracterizavam os seus diplomatas. Para abordar estes temas, temos connosco a professora Ana Maria Homem Leal de Faria, doutorada em História Moderna na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, onde realizou provas de agregação e lecionou até à sua jubilação. A sua principal área de trabalho é a história das relações internacionais e da diplomacia na época moderna e contemporânea, as relações entre o Estado e a Inquisição e a política de casamentos da Casa Real Portuguesa. Tem mais de uma centena de artigos publicados e vários livros, entre eles Duarte Ribeiro de Macedo, um diplomata moderno, pelo qual recebeu o prémio Aristides Sousa Mendes, e Arquitetos da Paz, a diplomacia portuguesa de 1640 a 1815, que foi galardoado com o prémio Calouste Gulbenkian da História Moderna e Contemporânea em 2009. A professora coordena com o embaixador João Rosalã o ciclo de conferências 13 tratados que moldaram Portugal, em que também participam o Instituto Diplomático e os Centros de História da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Professora Ana Leal de Faria, seja bem-vinda à Mala Diplomática. Senhor Embaixador, bom dia, muito obrigado pelo convite. Não me canso de agradecer não só o convite para esta gravação, como sobretudo o acolhimento que tem dado às conferências que vão suportar o livro, que no fim de contas foi a ideia base. Fazer um livro que lembrasse às pessoas em geral os tratados mais importantes e estruturantes na formação de Portugal. E esta ideia foi surgindo, como as ideias vão surgindo, a partir de uma sugestão do Dr. Pedro Bernardo da Book Builders, em conversa com o embaixador João Rosalã. Então pensámos, por que não fazer um livro e convidar quem sabe sobre as várias épocas, porque a ideia do livro era abranger a formação do nosso país, desde os primórdios, digamos assim, da formação de Portugal, até à época contemporânea, com o Tratado, e terminamos com o Tratado de Lisboa em 2007. E começamos com o Pacto de Zamora, embora não haja texto. Por isso não chamamos de tratado à ideia de que há um documento, não há a memória que ficou nos anais e nas crónicas, mas depois passamos para Alcanices e a ideia é acompanhar a formação do país, não só do ponto de vista territorial, incluindo as chamadas conquistas, como diziam no século XVII, ou os domínios ultramarinos, ou mais tarde as províncias ultramarinas ou colónias, portanto, desde a formação do espaço peninsular, depois passando para o Tratado de Tordesilhas, depois indo por aí fora à paz com Espanha, ao Tratado de Mituín, muito conhecido, ao Tratado de Madrid, que estrutura, embora depois não tivesse sido posto em prática, estruturou e definiu o que é hoje o Brasil em termos territoriais, e depois passamos do Tratado de Madrid aos tratados com a Inglaterra de 1810, depois aos tratados que na sequência que definiram, na sequência do mapa cor-de-rosa, e que definiram as colónias africanas de Angola e Moçambique, e depois a intervenção de Portugal na Primeira Guerra, a NATO
e a União, a adesão à Comunidade Europeia e finalmente o Tratado de Lisboa. Mas na realidade, ao mesmo tempo, quando temos estas conferências sobre estes tratados, nós estamos a abordar 13 períodos muito relevantes da história de Portugal. São, pois, a ideia de qualquer maneira foi percorrer a história de Portugal, tendo em conta 3 vetores fundamentais, que eram, que no fim de contas, como eu referi, as conquistas, a estruturação, portanto, do território, exato, o mar, como o destino de um país que tem uma larga fronteira atlântica, e as alianças e os interesses políticos e económicos, e a aliança que permanece e que permanece ainda hoje, é a aliança com a Inglaterra. Daí o Tratado de Windsor, daí o Tratado de Methuen, daí os acordos na sequência do ultimato inglês. Portanto, a ideia não foi tanto a glorificação, não, claro, muitos tratados, alguns destes tratados nem sequer nos são muito favoráveis, não é? Mas a ideia foi pensar como, e do ponto de vista da comunidade internacional, como é que a comunidade internacional foi, digamos, aceitando, ou fomos fazendo acordos, e pronto, que estruturaram o país do ponto de vista do seu espaço, de um espaço que se foi alargando e depois foi reduzindo, não é? Conforme as circunstâncias históricas. Daí também a importância, não pusemos a bula, manifestum probatum, porque é um acordo, que é uma concessão, é uma doação do Papa. Portanto, não consideramos que fosse propriamente um acordo bilateral, não é? Claro. Senhora Professora, no seu livro Arquitetos da Paz, a diplomacia portuguesa de 1640 a 1815, que de resto acaba de ser reeditado, foi recentemente reeditado, tudo começa logo a seguir à independência, não é? Em 1640, é esse o período que foca. Nesse período, qual foi o papel da diplomacia portuguesa no pós-restauração e como se estruturou essa ação diplomática? Olha, eu diria que foi um papel fundamental. Sem a diplomacia, Dom João IV não tinha sido reconhecido, a Casa de Bragança, ou a Dinastia de Bragança, não era reconhecida. Aliás, como sabe, tivemos muita dificuldade em que a instância máxima, ou seja, o papado, foi o último a reconhecer a realeza de Dom João IV. Portanto, serão os soldados da paz, combateram com as canetas, com as plumas, com as penas da escrita, na elaboração dos tratados. Portanto, havia a noção de que para a afirmação da dinastia de Bragança e a afirmação da independência política de Portugal, a comunidade internacional, estou a usar um termo atual, não é? Claro, mas os outros Estados europeus inimigos de Espanha, foi tentar encontrar o seu apoio. Portanto, partiram logo, e é extraordinário como há o golpe do 1º de dezembro e logo em janeiro de 41 começam a partir as primeiras embaixadas. Vão para a França, para a Inglaterra, para a Holanda, para a Suécia, para a Dinamarca e também para Roma. Espanha e Império nem se punha a hipótese. De qualquer modo, a Dinamarca tinha recentemente assinado a paz com o Imperador, portanto recebeu o embaixador Francisco Sousa Coutinho, mas recebeu em privado. De resto, nas outras 4 embaixadas foram bem-sucedidas no sentido de que acabaram por reconhecer a realeza de Dom João IV, que até lhes convinha, não é? Agora, não, como é costume dizer, não há almoços grátis. Foram a troca foram acordos comerciais que
que, no fim de contas, acabavam com o que mais tarde se chamou o Pacto Colonial, porque davam liberdade de comércio nas nossas costas e portanto, os tratados foram bastante, com os holandeses e com os ingleses, sobretudo, foram bastante duros. Para além da liberdade religiosa, países protestantes que podiam praticar livremente a sua religião num país católico com a Inquisição, portanto, nos espaços das suas feitorias e nas suas embarcações, as concessões de caráter económico foram bastante favoráveis a essas nações. Claro. Depois a Inglaterra ainda voltou a renegociar em 54, o tratado com a Inglaterra foi o último, foi de 42, mas depois em 54, em 61, por ocasião do casamento de Dona Catarina Bragança, e depois outra vez em 703, com o tratado depois, que tem o nome do embaixador, John Midwin, as concessões comerciais à Inglaterra. Portanto, foi um preço alto. De qualquer modo, vão-se os anéis, ficam os dedos, não é? E foi essa. Foram muito pragmáticos, e a própria negociação com os países protestantes e as concessões dadas mostra que os diplomatas da dinastia de Bragança tiveram muito sentido prático e jogaram conforme as circunstâncias. Claro. Mas como é que era essa rede diplomática? Bem, de início não havia, não é? Claro. Estava antes de 1580, no reinado, a partir do reinado de Dom Manuel, e depois com Dom João III e com Dom Sebastião, começava a esboçar-se uma rede diplomática. Só que, no caso de Portugal, com a dinastia de Habsburgo, não é? A política externa, Portugal deixou de ter uma política externa autónoma, portanto, o centro era Madrid. Havia um Conselho de Portugal em Madrid, houve embaixadores por Espanha portugueses, mas Portugal, Lisboa, não deixou de ser centro de poder político, não é? E, portanto, na Europa, a rede, de qualquer maneira, ficou bastante interrompida com a Guerra dos 30 Anos, que é a última guerra entre católicos, a última guerra de religião, digamos assim. E a dinastia de Bragança, ou Dom João IV, ou antes, os conjurados, Dom João IV, ainda pensou mais que uma vez o risco, porque era um risco de vida e de morte que estava a correr, mas tiveram de facto um sentido de oportunidade, já tinham garantido o apoio de França, e pelo menos, há provas que pelo menos desde 1638 se negociava nos bastidores, o cônsul Sampé, o cônsul francês, negociava em Lisboa, e portanto houve um grande sentido de oportunidade política para aproveitar o momento em que a França estava em guerra com a Espanha, e antes que se desenhasse a paz, também ninguém sabia ainda quando é que ia ocorrer, não ocorreu muito tempo depois, mas ainda estava em guerra. E a partir das primeiras embaixadas começou-se então a estruturar uma rede que não foi interrompida, embora tivesse havido períodos em que foi mais alargada, outros períodos em que foi mais reduzida, mas a rede começa a estruturar-se nessa altura. E deixa-me só dizer que a rede no sentido mesmo, porque no sentido em que há uma comunicação entre os elementos da rede, portanto, vão cópias, a correspondência circula para todos, e todos mandam a todos. Agora, todos é quem está em Londres, em Paris, em Haia, ou em Amsterdão, Londres, Paris, Haia, e porque Estocolmo, logo nos anos 50, Portugal ficava muito longe, quando não foi rentável, e portanto a partir de 56, creio eu, a religação com Estocolmo termina depois da morte de Dom João IV, em 1656-57 acaba a ligação. Portanto, no fim de contas, há alturas na regência de Dona Luísa do Gusmão, é Paris, Londres, Haia.
É pouco. Portanto, uma rede muito muito pequeno, mas de qualquer maneira não quer dizer que noutras praças, sobretudo praças mercantis, através de muitos cristãos novos, mercadores cristãos novos, havia agentes portugueses, enfim, que negociavam por Portugal. O caso da libertação do infante Dom Duarte, por exemplo, que esteve preso no Castelo de Milão, levou a negociações com a Itália também, e houve com mercadores, e também em Rouen, por exemplo, houve agentes financeiros também que emprestavam dinheiro e, de certa maneira, auxiliaram a diplomacia portuguesa. Então, já falámos da rede. O que é que podemos dizer relativamente aos diplomatas? Quem eram os diplomatas naquela altura? Como é que eles eram escolhidos? Bem, que estado social é que vinham? Havia duas coisas fundamentais para a escolha. Uma era um critério de confiança política. Claro. Gente que aderiu, gente da confiança e gente da Casa de Bragança, não é? Gente da confiança de Dom João IV, fiéis da Casa de Bragança. Portanto, o critério da confiança política era fundamental. Depois, para a negociação era necessário algum saber técnico. E quem tinha esse saber técnico na altura eram os juristas da Universidade de Coimbra. Era a única universidade em Portugal que ministrava cursos de leis, direito civil e direito canónico. Havia também a Universidade de Évora, mas era artes e teologia, a Universidade dos Jesuítas. Era a Universidade de Coimbra, eram os legistas da Universidade de Coimbra, sobretudo licenciados em direito, licenciados não, eles eram bacharéis e depois formados em direito civil, quase, havia também o direito canónico. Portanto, os juristas na restauração foram importantíssimos e acompanharam nas duas embaixadas mais importantes, a Paris e a Londres, houve sempre uma segunda figura da embaixada que era um jurista, portanto, tinha o domínio da língua franca na altura, que era o latim. Claro. Portanto, a redação dos tratados era feita em latim, portanto, sabiam o latim. Portanto, o domínio da língua era muito importante. E também o saber jurídico, a maneira de redigir as leis, a capacidade de argumentação, no fundo aprendiam dialética e retórica na universidade. Portanto, esse critério de preparação técnica esteve sempre presente. Mas para as grandes embaixadas, que há quem, de uma forma um bocadinho, digamos, para simplificar, temos embaixadas de negociação e embaixadas de representação. Para as grandes embaixadas de representação, era um nobre titular que era escolhido. Claro. Isto não era titular, passava a ser, é o caso do Francisco de Melo e Torres, que recebeu o título de Conde da Ponte para negociar o casamento da Dona Catarina de Bragança com Carlos II de Inglaterra, e depois o título de Marquês de Sande, só para ele, para conduzir a princesa, representando o rei, portanto, pelo menos um título de marquês, para representar o rei. Portanto, nas embaixadas de grande aparato e nas embaixadas de representação, um nobre titular, o nascimento, um berço aristocrático era muito importante para essas embaixadas. Nas outras, ou os residentes que permaneceram, que foram ficando depois da embaixada se realizar, por exemplo, em Londres, logo na primeira, Dom Antão de Almada regressa a Portugal, mas fica o Dr. António de Sousa de Macedo. Portanto, ficam como enviados, residentes, não têm têm o caráter, como é que eu ia dizer? Como os encarregados de negócios hoje. Sim. De certa forma, não é? Sim, os encarregados. E as comunicações entre Lisboa e, digamos, os postos, como é que eram feitas? E qual foi o impacto da criação da Secretaria de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra em 1736? Foi, começando por aí, foi um bocado
digamos, ordenar a questão da comunicação. As comunicações eram um problema naquela altura. Nós hoje estamos habituadas com um clique, não é? Claro. Resolve-se o problema. Na altura, se pensarmos que entre, por exemplo, chegar um despacho de Lisboa a Paris demorava mais ou menos 3 semanas, um mês, o ofício do diplomata demoraria outro tanto, e portanto, ou mais, e portanto temos entre uma instrução, a execução ou a dúvida, claro, o pedido, etc., portanto passam meses. Sim. Daí muitas vezes usar-se o expediente para negociações complicadas, como foi, por exemplo, o caso da Holanda, o expediente do diplomata ter assinaturas em branco, para não ter que esperar, no caso de uma negociação urgente. Foi o caso do Francisco Sousa Coutinho na Holanda. Depois as coisas não correram como era esperado, foi na altura da Batalha dos Guararapes, e ele foi até penalizado por isso, porque se a negociação, como sabe, é bem sucedida, o mérito é do soberano. Sim. Mas se dá um mau resultado, a culpa é do embaixador que a negociou, portanto era um bocado perigoso. Mas o Dom João da Costa, por exemplo, também levou firmas em branco, levou 4 firmas em branco para negociar com o Mazarino, quando tentou incluir Portugal no Congresso dos Pirineus. A comunicação fazia-se, era morosa, mas fazia-se e entre das embaixadas para Lisboa, ou das delegações para Lisboa e vice-versa, mas das delegações para as outras delegações também. E a correspondência é muito interessante, porque nessa massa imensa de tinta, de quilómetros de tinta, encontra-se ofícios mais formais, mas encontram-se também muitos, ao princípio até com muitas intervenções de caráter particular. Queixam-se da saúde, queixam-se de várias coisas, da falta de dinheiro, isso é recorrente, etc. Pouco e pouco vai-se estruturando, mas há nessas caixas que nos rodeiam, encontram-se verdadeiras preciosidades de cartas particulares também, claro, de uns para os outros. Portanto, temos uma correspondência formal e também uma correspondência informal. Com a criação da Secretaria de Estado dos Negócios Estrangeiros em 1736, no fim de contas, tratava-se, como ia parafraseando, por ordem na casa. E a casa estava muito desarrumada, porque de início havia só uma Secretaria de Estado e os negócios estrangeiros passavam por essa Secretaria de Estado. Depois, com a execução do Francisco Lucena, logo em 1643, criou-se uma segunda Secretaria, mas do Expediente e das Mercês. Mais tarde, Dom Pedro II cria a Secretaria da Assinatura. Todos os documentos tinham que passar para ter a chancela, o que dava uma grande confusão. Claro. Depois, de qualquer maneira, a seguir à morte de Dom Pedro II, o secretário de Estado passou a ser um antigo diplomata competentíssimo, Diogo Mendonça Corte Real, que eu acho que ele não devia dormir. Ele, no fundo, coordenava todas estas 3 secretarias, mas como era só um, não havia confusão. Com a morte dele, foi o Cardeal da Mota que terá proposto ou sugerido a Dom João V, então, uma definição clara de funções. E então aí surge a Secretaria de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra. Portanto, os 2 braços da política externa estão unidos nessa secretaria. Só serão separados depois no século XIX. A outra é dos domínios ultramarinos, portanto, da Marinha e dos domínios ultramarinos, e há ainda a Secretaria de Estado dos Negócios do Reino. Portanto, no fim de contas, são os negócios internos, os domínios ultramarinos e os negócios externos. Tem sentido. Claro. E depois, logo a seguir, com o advento do liberalismo, o que é que o liberalismo, o advento do liberalismo traz? Que repercussões tem na diplomacia e na rede diplomática? Tem muitas, eu acho que tem muitas. Logo de início, foi uma confusão muito grande, não é? Por um lado, o rei
está no Brasil. Os diplomatas estão em Berlim, entretanto a rede alargou-se, há bocado falámos da rede, foi-se alargando, sobretudo na segunda metade, no reinado de Dom José e depois Dona Maria I, a rede alargou-se. E portanto temos Berlim, temos Viena, temos São Petersburgo, depois nessa altura tínhamos já também São Petersburgo, a rede é mais ampla. E ficam longe, não é? Portanto, as notícias chegam mais tarde, chegam boatos, chegam rumores, os diplomatas não aderiram logo, assim, ao novo regime, não é? Portanto, em Paris, o Marquês de Marialva, em Berlim, depois o Joaquim Lopes da Silveira, que irá depois receber o título de Condoriola, será o Condor. Depois também em Viena, o Rodrigo Navarra de Andrade, não aderiram logo. E houve até uma espécie de insurreição, digamos assim, de reuniões em Paris, e pronto, cedindo a participação num congresso, o futuro Conde de Porto Santo vai a esse congresso, o Congresso Laibach, portanto, como se não tivesse, portanto, a revelia, digamos assim, do regime que se estava a instaurar. Essa depois, quando a família real regressa, o Ministro dos Negócios Estrangeiros é o Silvestre Pinheiro Ferreira, que tenta uma reestruturação do corpo diplomático português. Ele tinha uma mentalidade mais, não era tanto não era um partidário, não era um político, era um pensador, seguia um bocado o modelo burocrático alemão, tenta introduzir concursos públicos, pela primeira vez se falou nisso, portanto tenta estabelecer regras para a ocupação e para as nomeações, tenta estruturar o futuro Ministério dos Negócios Estrangeiros, mas a Vila Francada cortou logo, foi uma reforma que nem teve tempo de entrar em vigor. Só mais tarde é que será menos leal, creio eu, que irá, nos anos 60 do século XIX, que irá estabelecer, houve uma primeira tentativa com Sá da Bandeira, Visconde Sá da Bandeira, que irá estabelecer então critérios concursais mais, até com provas práticas. Portanto, mas a pergunta que tinha feito é qual é a reação do corpo diplomático. E teve um bocado dividido, não é? E dividido estava quando depois Dom Miguel é proclamado rei pelas cortes à moda antiga, que já tinha estado na ideia de Dom João VI, que entretanto morreu. Nessa altura temos diplomatas miguelistas e diplomatas liberais, portanto é um período quase que em duplicado, não é? Por exemplo, o Visconde da Seca, a corte britânica não recebeu, graças à pressão dos liberais, mas outros, em Roma havia dois, portanto houve de facto, depois os países da Santa Aliança, Viena, Berlim, eram os diplomatas que lá estavam e lá se mantiveram e não regressaram mais a Portugal, mantiveram-se fiéis a Dom Miguel. Portanto, também no período do governo de Dom Miguel e da Guerra Civil, a diplomacia esteve ali posta à prova e de que maneira. Portanto, não é possível ter uma política externa num país dividido. Foi um período muito, 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 muito difícil. Só a partir da segunda metade do século XIX é que as coisas começaram um bocadinho a acalmar, digo eu. Mas se nós pensarmos apenas na Secretaria de Estado, desde o início, mais ou menos até agora, na sua perspectiva, Sra. Professora, quais foram as grandes mutações que a Secretaria de Estado sofreu
ao longo deste longo período? Foram acompanhando os tempos, não é? Sim. Foram acompanhando os tempos. Há pouco falámos do estabelecimento de critérios objetivos para a admissão, para a admissão na carreira, na sequência do que se fazia já se começava a fazer, tanto em Madrid, como em Londres, como em Paris, como na Holanda. Portanto, Portugal foi seguindo, não foi pioneiro, mas também não ficou assim tanto para trás como isso, não é? As mutações, houve, de qualquer maneira, algum, vamos seguindo um bocadinho devagar, às vezes, um bocadinho devagar, mas as mutações vão acompanhando os tempos, e Portugal procurou ter sempre, os nossos vários governos, procuramos ter sempre uma política externa que atenta aos interesses de Portugal, também e atenta ao que se passava. Portanto, eu penso que há uma certa sincronia, se quiser, mas com algum atraso por parte de Portugal, mas, por exemplo, as queixas são as mesmas. Eu li ofícios dos embaixadores franceses em Lisboa no século XVII e ofícios de embaixador do diplomata português, de diplomatas portugueses em Paris. As queixas são iguais. A exiguidade das mesadas, a dificuldade de acompanhar. Só que Paris era muito mais caro e uma corte muito mais exigente, e também a lentidão e as dificuldades orçamentais de Portugal eram muito maiores. Portanto, aí as queixas não tiveram efeito, não tinham efeito imediato, ou ficava no papel, mas há uma espécie de modelo, vai-se criando um modelo de diplomata, e é a criação ocidental, é a criação da civilização ocidental, e com princípios e regras de civilidade que também se vão afinando, digamos assim. Houve, ainda há reportagens de cenas um bocado violentas, por exemplo, uma ofensa isto é um episódio que se passou na Corte de Viena, quando o embaixador francês se sentou no cadeiral que supostamente pertencia ao espanhol. E o embaixador espanhol mandou os seus lacaios dizer ao embaixador de França para sair dali. E o embaixador de França disse com certeza, sairia de muito boa vontade, mas não podia, porque estava ali a representar o rei de França, e portanto o rei de França não saía da cadeira. Bem, e deu quase um corte de relações diplomáticas, foi depois tirado violentamente da cadeira, não é? E caiu ao chão. E portanto deu quase aso a um corte de relações diplomáticas. Mas esse tipo de episódios, que são de quase, se calhar, todos os tempos, já vimos alguns também na televisão, tiveram, enfim, uma repercussão que depois se resolve, não é? Se resolve. Sim. E vão acompanhando os modelos protocolares. Aliás, uma das instruções que têm os diplomatas, de maneira geral, é informarem a corte portuguesa de como se praticava naquela dita. Por exemplo, no caso de Paris, isso é notório. Como é que se faz, como é que se recebe ordens para... O Dr. Ribeiro Macedo tinha ordens para descrever como é que se recebiam os embaixadores, os enviados, os simples enviados tinham um protocolo diferente, etc. Senhora Professora, muito obrigado por ter participado no Mala Diplomática. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado por ter ouvido este episódio da Mala Diplomática, o podcast do Instituto Diplomático do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Siga-nos no Spotify, no YouTube do Ministério e no portal do Instituto Diplomático.